Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, é esse nosso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo 3:2. Vamos começar no primeiro. 2 Timóteo 3, capítulo 3, a partir do primeiro. Sabe, porém, isso, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, mais uma vez, ajuda os teus servos, a tua serva, que tem ajudado na sua casa com o seu dízimo e com a sua oferta. Ajuda eles a vencer, meu Pai, ajuda eles a prosperar sobre a terra. Também repreende, meu Pai, o espírito devorador sobre as suas almas. Move em favor da vida dos teus servos, em nome de Jesus. Também nessa noite, Pai, pelo poder do seu Espírito Santo, meu Deus amado, e por amor do seu povo e da sua igreja, que o Senhor nos dê ciência nessa palavra, através, meu Pai, do seu Espírito de sabedoria e inteligência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre os sentimentos que ele acontece na vida do homem, né? E que os sentimentos, eles têm sido, vamos dizer, uma das maiores derrotas na vida de um homem. Porque através de um sentimento, ele pode ser muita coisa. A pessoa pode ser muita coisa através de um sentimento. E que nós também aprendemos durante esses dias que o sentimento, ele não é só uma coisa que você do nada começa a sentir algo, né? E de repente aquilo virou uma destruição. Não. O sentimento, ele é uma coisa formada dentro do homem. As nossas atitudes, as nossas ações, ela vai gerando o sentimento. Ela vai gerando o sentimento. Então, se nós não prestar atenção no que nós estamos vendo, no que nós estamos ouvindo, no que nós estamos fazendo, isso pode gerar um sentimento em nós. Que muitas das vezes você pode até pensar assim: mas como é que esse irmão e essa irmã fez, aquele homem, aquela mulher, fez isso? Que loucura!
uma pessoa boa, pessoa de família, pessoas que andavam com, ali, levando tudo certinho. De repente, essa pessoa ficou dessa forma. Por quê? É porque aquela pessoa foi ouvindo alguma coisa, foi vendo algumas coisas, e aquilo foi alimentando o sentimento. E depois, o sentimento, ele é coisa tão terrível, que depois que ele domina sobre o homem, é difícil para o homem conseguir ver diferente do que o seu sentimento. Precisa do Espírito Santo entrar lá, precisa de Deus entrar, senão ele não consegue ver, porque você vai vendo as coisas de acordo com o seu sentimento, é de acordo com o seu sentimento. Todo mundo, de repente alguém chega para a gente e fala com a gente assim: você não presta, você está ali com um forte, praticamente um espírito forte, estou nem para você não, rapaz, vai embora. O outro chega perto da gente e fala assim: você não presta. Nossa, aquilo é uma coisa, uma facada. Mas você pensa, porque o outro fala assim: não, já tem algo que está caminhando, alguma coisa já estava vindo, aquilo só foi a gotinha da água para entornar o caldo. Entenderam? E tudo isso que faz entornar esse caldo é porque algumas coisas que nós foi ouvindo, nós foi vendo, nós foi dando ouvido. Não é nem questão de ouvir, é dar ouvido. Nós deu ouvido, e aquilo vai gerando aquele sentimento em nós, e muitas vezes esse sentimento impede de nós ver a verdade, ver a realidade das coisas, impede. Mas também, como diz, tem o outro lado da moeda. Existe certo sentimento que você começa a ver demais, você está vendo demais, não é? E esse lado também é ruim, porque você se torna uma pessoa insensível, sabe? E muitas vezes a gente pensa assim: não, irmão, é melhor, porque a gente é sensível, a gente não vai sofrer, você não vai sofrer e nem vai sentir nada, que vai cair justamente nessa lista que nós lemos. Essa lista são de pessoas que alcançaram fizeram essas coisas, porque o sentimento deles foram mudados. O sentimento deles foram mudados. Entenderam? Por isso. Então é por isso que você vai ver a lista ali. Nós até falamos que essa lista é o 3-6, não é? É 6 3 vezes, não dá besta, É o 6 3 vezes. E pode observar, são 3-6. Essa lista que nós lemos. Observa que todos esses que estão nessa lista, eles perderam o sentido, o sentimento. Por isso que eles estão aí nessa lista. Todas essas coisas aqui. Vamos dar uma conferida lá. Lê lá para nós. Vamos ler lá de novo. 3. Começa no 3. 2 Timóteo 3, parte do 1. Começa aí. Olha para você ver a lista. Na lista ou no primeiro? Pode começar no primeiro. Tá. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Aqui, espera só um pouquinho. Paulo diz assim: sabe que nos últimos dias haverão tempos trabalhosos. Uai, tempos trabalhosos sempre houve na terra. Houve fome, houve peste, houve mortandade, não é? Sempre houve sede, sempre houve na terra. Por que Paulo está falando que nos últimos dias aconteceria tempos trabalhosos? Paulo está falando de quê que está falando? Porque essas pessoas, essa lista aqui, ela não é coisa que atinge a natureza, a chuva, o sol, a lua. Nós passamos por tempos onde o sol não apareceu, onde a chuva caiu demais, a chuva não caiu. Era questão de natureza. Só que isso aqui não está falando da natureza, está falando do homem, da alma do homem. É por isso que ele diz tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos na alma do homem, no ser humano, nele, na sua maneira de pensar, sua maneira de ver, sua maneira de agir. É isso.
Não é porque o sol não veio, porque a chuva caiu demais, ou não caiu chuva, não é por isso. Não, o tempo trabalhoso é por causa do homem, a alma do homem. Paulo está dizendo sobre isso aí, vamos lá. Olha você, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Espera só um pouquinho. Haverá homens amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Uma pessoa que ama a si próprio, ama a si mesmo, não é aquela pessoa que a gente pensa, a mensagem hoje é essa, ó, eu tenho que resolver o meu problema, né? O resto que se lasca. Vai resolvendo a minha parte, o resto que se lasca. Só que o mandamento de Deus é o contrário. O mandamento de Deus, o pecado, ele fala de quem? Eu. O pecado, ele usa eu. Mas o mandamento, ele fala de quem? Nós. O mandamento de Deus fala de nós. O pecado fala eu. Por quê? Agora você vai entender. Um homem amante de si mesmo é um camarada o quê? Tudo é ele. E para você ser amante de si mesmo, você é obrigado a não importar com os outros. Está entendendo agora? Você é obrigado a não importar. Tem lá uma promoção na firma. Vou colocar alguém aqui para gerente na firma. E tem lá 2 camaradas. Ué, é melhor eu do que ele. E se muitas vezes precisar de dar uma quebradinha de perna em alguém, ué, mas antes a perna dele do que a minha. Não é isso? Deixa eu derrubar ele primeiro, que aí eu tomo lugar. Ué, eu amo eu mesmo. Agora, só que aqui que está a questão toda, irmãos. Entenda? Isso é ação, não é? Amante de si mesmo. Mas agora que entra a questão. Como que esse homem conseguiu esse sentimento? Como você consegue um sentimento que você não importa com ninguém? Que você não importa com o sofrimento de alguma pessoa? É só você. Você importa com o seu sofrimento, mas não importa com ninguém. Aonde que você recebeu esse espírito? Como que você conseguiu chegar a esse ponto? Essa que é o problema. Essa é a questão toda. Como que você chegou a esse ponto? De não importar com mais ninguém, importar só com você. Dando ouvido, não é? Você começou a dar ouvido a alguém que começou a falar para você que você tem que importar só com você, que o outro não tem nada a ver, cada um para si, Deus para todos, amizade à parte, negócio é outro. Nas mensagens que a gente já anda ouvindo, não é isso? Então você começou a despertar em você um sentimento. Aquele sentimento que foi despertando na sua vida foi fazendo você ser uma pessoa amante de si mesmo. Não é isso? A palavra de Deus, ela nos ensina o quê? A Bíblia fala que o mandamento de Deus resume em 2 coisas. Qual que é? Você está vendo que não está falando de amar nós. Não fala de amar nós. Amar a Deus, em primeiro, sobre todas as coisas. Não é? E amar o próximo. Está vendo? Como a ti mesmo. Não é isso que a Bíblia fala? Então quer dizer, só que a Bíblia está dizendo, amar o próximo como a ti mesmo, porque eu também, do que eu não quero ruim para mim, não quero ruim para ninguém. Porque também se eu não estou nem lixando, se eu estou levando prejuízo, eu vou lixar se o outro está levando prejuízo. Eu não estou importando nem comigo, vou importar com os outros. Entenderam? Mas a Bíblia está dizendo aqui, mostrando para nós que esse camarada, ele foi aprendendo a amar a si mesmo, por causa que começou a ouvir alguma mensagem, algum pensamento, algumas pessoas. E agora você observa que a Bíblia fala assim, nos últimos dias. Não tem acontecido tanta coisa estrondosa no nosso meio?
Já reparou a maioria das pessoas? Eles estão um pouco se lixando para alguém. Engraçado, na hora que eles veem um cachorro andando para a rua fora, tadinho do cachorro, tadinho do cachorro, e o ser humano está lá morrendo. Eles estão um pouco se lixando para o ser humano. Importa com o cachorro e não importa com o ser humano. E a gente, não, está vendo, a sociedade mudou, como nós estamos tão preocupados com o cachorro. Não é isso? E a Bíblia mandou nós preocupar com o cachorro? Não preocupar é com amar o seu próximo como a ti mesmo. O cachorro você preocupa, depois que você preocupar com o próximo. Aí você preocupa com o cachorro. Não é isso? Ou com os outros bichos que tiver. Então vocês estão entendendo? Isso vai gerando sentimento. Continua lendo, mas não vou falar de cada um deles não, porque... Avarentos. Continuar no 3, né? 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, um ponto. Irreconciliáveis. Não tem perdão. Não tem reconciliação. Não, você me fez mal e não quer nem saber. Você vai ter que pagar. Estou pouco se lixando. Quem mandou ele nunca mais enfia a cara comigo. Ele vai ter que sofrer o dano. Ele tem que sofrer o dano. Não é isso? Irreconciliável. Pecou, fez o errado, não tem coragem de chegar, perdão, me perdoa. Se a gente não pede perdão nem os irmãos, você vai pedir perdão para Deus? Ele que você não está vendo, que você vai pedir perdão é para Deus que você não vê? Se você não pede o irmão que você está vendo, ele vai pedir para Deus. Você vai fingir que está pedindo perdão. Perdoa os meus pecados. Tanto que o cara já fala assim, perdoa os meus pecados, Senhor. Que é mais fácil, não é? Senhor, perdoa o meu pecado, que eu fiz isso, fiz aquilo outro. É esse aí que o Senhor tem que perdoar. Os meus, perdoa os meus, porque eu não quero falar dos outros. Tipo, generaliza tudo. Generaliza. Né? Como se fosse nada, né? É só de boca para fora, não quer falar. Ele não considera que o que ele fez é erro. E Jesus falou, né? Se a gente não perdoar quem nos ofendeu, ele também não nos perdoa. Não nos ou perdoa. você perdoa, ou você também não é perdoado. Justamente. Aí, irmãos, você vai vendo que irreconciliável, que não se reconcilia. Não se reconcilia, porque ele não acha que ele está errado. Ele nunca está errado, ele está sempre certo. Aliás, eles não erram. Engraçado, uma classe de gente que não erra. Engraçado, né? Nós erramos todo momento, mas eles não erram de jeito nenhum. Não reconcilia. Né? Eles fazem qualquer coisa, eles fazem sacrifício, eles viram de cabeça para baixo, andam com a cabeça para baixo, andam com um pé só não tem coragem de pedir perdão. Porque isso aí é um problema sério para eles. Mas continue aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Um ponto aqui. Por que eles querem aparência de piedade? Igual os fariseus. Justamente. Por que eles querem... Olha como é que a Bíblia não erra. Por que esses homens, nos últimos dias, queriam aparência de piedade? Para ser? Todo mundo achar? Justamente. Por quê? Desde a criação do mundo, segue-se uma ordem. Existe o bem e o mal. Por mais que o mal tenha afetado o mundo, mas sempre existe o fundamento. E essas pessoas são más, mas eles querem parecer bom. Eles querem parecer bom. Eles querem mostrar que eles são piedosos. São pessoas que também socorrem os outros. Por isso que eles fazem essas coisas. Mas, na verdade, eles só têm aparência. Só aparência. Não é? Uma pessoa bonzinha, uma pessoa caridosa, uma pessoa carismática. Não é isso? Uma pessoa que vai na igreja, ele só quer aparência. Ele não, na verdade, ele não quer ser bom. Ele quer aparência, porque as pessoas olham e não acusam ele. Você já viu? Quando o cara está lá fazendo tudo quanto é ruaça, mas quando fala
sai lá a reportagem que ele ficou, que esse cara é mau, ele já fica, nossa, já dá um pulo, porque agora vai ficar defamado. Ele quer parecer gente boa, não é isso? Que ele é muito bom. É engano, espírito do engano, justamente, espírito do engano. Justamente. Agora, até importante esse ponto. E aqueles que a gente pensa assim, não, eles estão ali nessa lista, porque eles estão errados, nós estamos fazendo tudo errado. Mas a Bíblia não está falando só dos que fazem. A Bíblia fala daqueles que aprovam. Você acha que Deus é cúmplice do pecado de alguém? Nunca. Não é? Nunca. Deus não é cúmplice de pecado de ninguém. Mas Deus não perdoa? Perdoa. Deus perdoa o homem, mas não é cúmplice do seu pecado. Para o Senhor, o certo é certo, o errado é errado. Não tem conversa. Mas essas pessoas, eles são contrários, eles também são atingidos pelo mesmo sentimento. O outro não é irreconciliável, ele faz o mal. E o outro apoia o que faz tudo errado. Porque os que falam a verdade, ele é contra ele. Você quer saber quem eles são? É só aplicar a verdade. É mesmo que jogar veneno. Ou jogar aquele remédio nas formigas. Ou o formigueiro fica fomentado, não é? É a mesma coisa. Fala a verdade para você ver. Se eles fossem verdadeiros, eles amariam a verdade. Mas não amam a verdade. Eles amam aqueles que estão fazendo justamente o que está na lista. Eles não fazem, mas apoiam quem faz. E a Bíblia fala que os que o apoiam, eles também estão fazendo. Tanto quem faz, como quem apoia. Não é isso? E muitas vezes tem aquele contraste contra a verdade. Quando acontece, é o irmão que fala a verdade, não sei o que, não é? E esses que andam errado, a pessoa quer apoiar. Não é isso? Continue aí. Destes, afasta-te. O que a Bíblia está dizendo? Desses, afasta-te. Por quê, irmão? Por que Paulo usou esse termo? Afasta-te deles. Nós não devíamos ganhar eles para Jesus? Não, nós temos que chegar perto, nós temos que ganhar eles para Jesus. Que eles têm que... Não, Paulo disse assim, afasta-te. Afasta-te. Não é isso? O cooperador falou. É para nós não contaminar. As pessoas pensam, não, mas eu estou ali, não, irmão, eu estou ali no meio ali, mas para ganhar para Jesus, você não entendeu o mistério. Se Jesus quer salvar eles, o que a Bíblia fala? O Senhor Jesus vai providenciar o meio de nós lá falar com eles, mais cedo ou mais tarde. Mas nós, no meio deles, o que a Bíblia falou para nós? Foge de toda aparência do mal. Foge. Fugir. Por isso que Paulo disse, afasta-te. Porque senão, você vai ficando e vai começar a ouvir os mesmos que eles ouviram. E daí a pouco, você também ficou contaminado. Não. Aquele caso do entregar o corpo ali foi somente, exclusivamente daquele homem que estava lá adulterando com a mulher do pai dele, né? Foi exclusivamente, aquilo foi uma resposta de Paulo para a situação daquele homem. Não, esse aqui não. Esse aqui já não tem nada a ver com as coisas. Porque aquele homem fez tudo aquilo, mas Paulo disse, ele vai ser castigado, né, por isso que ele fez e tal, o Senhor vai castigar ele, mas para ele ser salvo, porque ele continuou no evangelho, mesmo que ele cometeu todo aquele erro, mas ele continuou, então para ele ser salvo. Aqui já está falando, esses aqui não estão no evangelho, estão fora. Não, esses aqui estão fora do evangelho, então eles têm que entrar no evangelho. Aqui o versículo, está vendo? As más conversações corrompe os bons costumes. Não é isso?
As más conversações. Ah, irmão, nós estamos lá só conversando, que a coisa, meu filho, vai corromper. Vai corromper. Primeiramente, aquela conversa não interessa para nós. A gente sente mal com ela. E se você está lá e começou a gostar da conversa, pode dar uma olhadinha, que tem um outro espírito no você aí. Justamente. Esse povo aqui, essa lista que está aqui, essas pessoas são pessoas enganadoras dos últimos dias. É pessoas que elas têm até uma força maior, muito maior, né? E são pessoas enganadoras, por isso que a Bíblia está mandando, afasta-te deles, afasta-te deles. A Paulo até diz assim, a palavra deles é como granguenha. É como granguenha, ela vai roendo a pessoa por dentro até ser destruído. Entendeu? Eles é mais forte ainda do que os escarnecedores. Mais forte, porque eles têm uma palavra para destruir a fé da pessoa. Justamente. Cooperador foi uma coisa interessante. Você tem que prestar bastante atenção, porque o camarada está falando de Deus, mas você não está entendendo o que ele está falando de Deus. Né? A irmã Karine? Da roda dos escarnecedores. Porque a roda dos escarnecedores, os irmãos precisam entender isso aqui. A roda dos escarnecedores é alguém que escarnece de Deus. Deus não vale, Deus não existe. Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Não, Deus não serve, não. Deus é isso, Deus é aquilo outro. Ele está escarnecendo, está rindo. Você viu? Aconteceu isso lá, que Deus não sei. Ele está rindo de Deus, escarnecendo de Deus. Esses aqui não estão escarnecendo de Deus. Eles são um grupo de enganadores muito mais forte, que contamina, que investe a verdade do coração do homem. Tinha 1 Timóteo, pode ler, 2:16 e 17. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Viu aqui? Evita os falatórios, porque a palavra deles são como granguenha. Está vendo? É como granguenha, irmãos. Então, não é coisa de assim, né? Não é só alguém que está zombando de Deus. É pessoas que estão tentando mudar o seu entendimento a respeito de Deus. A respeito de Deus. Então, é por isso que, e muitas vezes a gente nem percebe, que a gente nem como diz, nem o alarme, tem hora na vida do crente que o alarme nem aparece. Que nem desperta, não, ele não presta atenção, porque até parece que eles estão falando de Deus. Todo. Então, isso aí, você já vê uma coisa, a pessoa um tempo falou, igual um dia uma jovem até perguntou o pastor da igreja dela. Ele pregou uma doutrina, passando alguns anos, ele mudou a doutrina e pregou uma outra doutrina. E a jovem estava lá desde menina. Ela falou assim, irmão, mas quando o irmão, um tempo atrás, o irmão pregava isso, que isso era problema, isso era um pecado. E agora o senhor está falando que já não tem mais problema? Não, minha filha, porque naquele tempo não tinha conhecimento, era isso, agora que minha mente foi aberta e que não sei o que lá mais. Então ela falou assim, eu só queria fazer para o senhor uma pergunta. O senhor mentia antes ou o senhor está mentindo agora? Ele ficou sem graça, não sabia responder. Quando que o senhor mentiu? Foi antes ou o senhor está mentindo agora? Não tem como, mãe. A mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo, a mesma revelação. E como é que um tempo atrás o Espírito Santo te revelou uma coisa e agora está te revelando outra? O mesmo Espírito, na mesma Bíblia. Não é, irmãos? É só você ser um pouquinho mais inteligente que você vai entender quem está falando com ele. Um dos dois não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem uma outra mensagem, uma mensagem para mim, outra para você. Não, ele fala para mim e fala para você. A mesma mensagem.
E ela muda eu e muda você também. Do mesmo jeito. A nossa natureza pode ser diferente, mas a mensagem é a mesma. E ela fala com nós, não é isso? Então vocês estão entendendo, irmão, que isso aqui são pessoas que se iam levantar nos últimos dias para mudar o seu sentimento. Mudar o seu sentimento. O seu entendimento. Então, por isso que Paulo diz assim, nos últimos dias haverá um tempo trabalhoso. Aí Paulo diz assim, e deste afasta-te. Afasta-te. Não, irmão, eu sou um grau mais elevado, eu posso chegar lá e sair, que eu não, comigo não tem nada. Ah, você está enganado. Redondamente enganado. Irmão, Satanás, ele enganou, foi anjos de Deus. Anjos de Deus que estavam lá em cima. E olha para você ver, um anjo é muito superior ao homem. Nossa Deus, em tudo. É muito superior. E agora você acha que nós, fraco como nós somos, cheios de emoções, não vai ser enganado? Não vai ser enganado. Nós que não vamos ser enganados. Ô irmão, se o Espírito Santo não estiver em nós, ele passa a perna com força. Então por isso nós precisamos do Espírito Santo. Então, agora a Bíblia fala que eles iam mudar o sentimento. Vamos dar só uma olhadinha lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, parece que o versículo... Deixa eu ver aqui. Mas volta no começo. No começo não, 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Volta um pouquinho mais para trás aí. E fala, e mudaram a glória de Deus. 26. Começa no 22. Romanos 1, 22. Volta no 21, vai lá no 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram Irmãos, como Deus. amém. Vai ter que voltar mais para trás. Volta mais aí. 20. Tá bom. Aí começa no 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entenderam e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, olha para vocês verem como diz o currículo desse povo, dessas pessoas. A Bíblia fala assim, que as coisas de Deus se manifestam por aquilo que foi criado. Então quer dizer, não tem dúvida, não tem nenhuma dúvida. Olha para a criação de Deus, você já entende tudo. Você entende tudo, não tem nem conversa. A grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, é só olhar para a criação dele. Não é isso? De tudo que ele criou. Aí a Bíblia fala assim, eles sabendo de tudo isso, não glorificaram a Deus como Deus. Olha você vê, eles não, volta aí Paulo, não, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso desvaneceram, o seu coração insensato e se obscureceu. Um dos pontos da lista não é homens amantes de si mesmo? Que dia que um homem que é amante de si mesmo vai glorificar Deus? Nunca. Nunca. A gente pensa que isso aqui, não, o cara só é um soberbo, é um amante de si mesmo, mas é só com os homens, com Deus é diferente, mentira. Não existe isso. Do mesmo jeito que você age com os homens, você age com Deus. Aliás, costuma ser pior. Ser pior. Não tem esse negócio soberbo só com Deus. Com Deus eu sou humilde, mas com os homens eu sou soberbo. Mentira. Você é soberbo com os homens, soberbo com Deus.
Mesma coisa. Entendeu? É por isso esse aqui, ó, não deram glória a Deus, sabendo que é Deus. Eles não deram. Antes inflamaram a si mesmo e dizendo-se sábios. Presta atenção, com quem que está falando aqui? Dizendo-se sábios. Você não vai falar sábio para uma pessoa, tadinha, que não sabe nada. A pessoa simples. Você não chama de sábio, chama? A gente não chama de sábio, né, os grandes mestres, os grandes doutores? Sábios. Não é isso que a sociedade chama os sábios? Intelectuais, inteligentes? Dizendo-se sábio, Jesus falou assim, tornou-se loucos. Olha que coisa impressionante. Os cientistas, a maioria deles entra nessa lista, né? Eles fazem muitas coisas também para desafiar Deus, né? Tem também. E dizendo-se sábios também. Dizendo-se sábios, não é? Continue. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Espera só um pouquinho. Volta lá, Paulo. 23. E mudaram a glória de Deus, e mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis. Isso aqui é uma afronta para Deus. Deus é incorruptível, imortal, né? Imortal. Aí pegou a imagem de Deus e colocou naquilo que é mortal. Porque é mais fácil. Não é mais fácil? Você pegar lá um pedaço de barro, um ferro, e falar assim, aqui, isso aqui é Deus. É mais fácil, porque, aliás, é até mais fácil, porque até para o soberbo é mais fácil. Porque o Deus dele está na mão dele. Difícil é você aceitar o Deus que comanda a sua vida. Ele que fala com você o que vai acontecer. Que você não manda, não, é ele que manda. Isso aí é difícil. É para humilde. Para o soberbo é o contrário. É por isso que eles têm essa questão. Não, vamos colocar aqui, ó, o nosso Deus está aqui, ó. Não é? Por que Deus repreendeu Davi? Vou fazer uma casa para o senhor. Vai, Davi, o céu é o meu trono. A terra é esse cabelo do meu pé. Mas você vai fazer uma casa para mim? Me explica o tamanho dessa casa que você vai fazer para mim, Davi? O céu é meu trono. A terra é os cabelos do meu pé. Você tem como você fazer uma casa para mim? Por isso que Deus repreendeu ele. Eu preencho os céus e a terra, Davi. Então você muda o que você está falando aí, porque você não tem como fazer uma casa para mim. Eu não sou um Deus para você fazer casa para mim, não, Davi. Eu sou muito além disso. Então mudaram a imagem do Deus incorruptível para o Deus corruptível, né? Continue. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pulou 24? Pode ler o 24. Volta no 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se infamarem em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpezas, e recebendo entre si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, para aqui só um pouquinho. Vocês viram o que Deus mostrou lá? Eles não quiseram honrar a Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E o problema maior, isso aqui, é eles pensarem que pode mudar a verdade de Deus.
A verdade de Deus é absoluta. Ela é a verdade. Alguém vai poder mudar isso? Nunca. Vai mudar para ele, vai mudar para o vizinho dele, vai mudar para quem quiser dar ouvido para ele, mas a verdade sempre é a verdade, nunca vai ser mudada. Mas Deus falou assim, então por isso que eles mudaram a verdade de Deus, o bem falou assim, por isso o Senhor entregou eles a paixões inefáveis, não é isso? As paixões, e eles começaram a cometer torpeza, homem com homem, mulher com mulher, e está virando essa bagunça toda, não é isso? Deus permitiu. Não é que Deus agrada disso. Ele permitiu isso é para desonrar a si mesmo. Para eles desonrar a si mesmo. Né? Porque eles mudou a glória de Deus. Só que aqui tem um problema. E como eles não importaram do conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um quê? Sentimento perverso. Deus entregou eles a um sentimento perverso. O que nós estamos falando do sentimento? O sentimento não muda tudo na vida de um homem? Deus entregou eles a um sentimento perverso. Por isso que eles não conseguem entender a mensagem, não conseguem entender, porque o sentimento está lá. Deus entregou. Então quer dizer, fala a verdade de Deus, ele não entende. Fala o mover de Deus, ele não compreende. Porque o sentimento domina tudo. O sentimento domina a vida do homem. Domina. Então, irmãos, é por isso que nós estamos falando para os irmãos aqui, que o sentimento gerado no coração do homem, ele muda toda a história do homem, a estrutura do homem. É por isso que a Bíblia fala, tem um versículo aqui, eu notei ele, mas agora estou conseguindo encontrar ele aqui, que a Bíblia fala assim, que era para nós, que Deus precisava trabalhar no nosso sentimento, mais ou menos assim. Pode, irmão Manel. (32), vamos, onde que eu não dou 32? Aliás, continua, irmã, para terminar o versículo, depois nós voltamos lá. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Veja aqui uma coisa, espera aí só um pouquinho. Você pode ver que é tipo repetir na lista. Mas aqui, ó, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural. Já muda a afeição natural, já não é mais afeição natural. Enquanto que eles não têm um negócio aí, não, Deus está olhando o coração do homem, Deus não olha a vaidade, Deus não olha isso, não é isso? Mas a Bíblia está falando que esses aqui têm sem afeição natural. Afeto, sem afeto natural, tá vendo? Ó, de novo, irreconciliáveis, sem misericórdia, não tem misericórdia. Só que é engraçado, como que a pessoa se engana? Naquilo que está do lado deles, eles têm misericórdia. Nos que está contra eles, eles não têm misericórdia. É por isso que a pessoa não consegue entender. Entenderam? Não, mas a pessoa tem misericórdia. Não, ele tem misericórdia naquele que apoia ele. Ele tem misericórdia. Mas naqueles que são contra eles, eles não têm um pingo de misericórdia. Se precisar de ir lá arrancar o cara, cortar o pedacinho dele, pedacinho por pedacinho, ele faz sem um pingo de dó. Vamos lá. O 32. Vai, o 32, agora é o 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticas, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Viu? Não só fazem, mas consente aos que fazem. Então eu estou fazendo,
Estou errado. Eu estou consentindo os outros fazer, também estou errado. Estou na mesma situação. Estou na mesma situação. Ah, mas quem está fazendo é o fulano, mas eu estou concordando? Deus não é cúmplice de ninguém. Não, Deus perdoa, Deus é misericórdia, mas Deus não é cúmplice. O pecado é o pecado, a verdade é a verdade, e a mentira é a mentira. Para Deus não tem meio termo. Ou tudo para lá, ou nada para lá. Assim que funciona com Deus. Acharam o versículo? Qual versículo nós estávamos caçando? Não falei ainda não? Então vamos lá. Quem fez uma pergunta então aí? Irmão, olha para mim, 1 Pedro. Vamos ver se é 1 Pedro 3:8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, e entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Viram aqui? Pessoas que sejam do mesmo sentimento. Esse sentimento é gerado por quem? Pela palavra. É pela palavra da verdade. Então, quando nós temos o mesmo Espírito Santo, então ele gera em nós um sentimento. Esse sentimento que é gerado em nós, pela palavra da verdade, pelo Espírito Santo, é que nos faz nós amar Deus, amar as coisas de Deus, se chorar pela palavra, chorar é o sentimento que Deus cria em nossos corações, desperta em nossa vida. Você já reparou? Quem é batizado com o Espírito Santo sabe disso. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe disso. A primeira coisa que você sente, na hora que você vai receber o batismo com o Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem? O choro. É a primeira coisa que você vê em você, é o choro. Não quer dizer que chorar é batismo do Espírito Santo, não, viu, irmãos? Mas quando o Espírito Santo vem, é o choro. O choro e o arrependimento dos seus pecados. É a primeira coisa que vem. Não é isso? E depois vem o outro ponto. Qual é o outro ponto? No batismo. Evangelizar. Você quer pregar para o mundo todo. É o evangelismo. É o batismo. É só quando ele chega, é o ponto dele, o sentimento lá. É o sentimento que faz você chorar quando você lê a palavra. É o sentimento que faz você chorar quando você vê o irmão, que o irmão conta lá o testemunho. Você fica tanto alegre, como também você chora quando ele está num problema. Faz você sentir. A pessoa não é nem nada seu. Nunca viu a pessoa, mas na hora que ele conta, você sente. Porque é o sentimento que está em você, produzido por quem? Pela palavra, pelo Espírito Santo. Mas quando é o contrário, o outro sentimento também é produzido pelo diabo. Então, por isso que a pessoa toma essas outras atitudes que ele anda tomando por aí. Agora, deixa eu ver se aqui Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está vendo? A glória, o Senhor guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Lê o 8 também. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Viram aqui? Não é justamente o que nós estamos falando? O sentimento não é produzido por ações? Não é isso? Olha aqui Paulo dizendo que o Senhor guarda os vossos corações e o vosso sentimento. Aí, ele foi e mostrou, Paulo diz aqui na palavra, não foi?
em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que é de Deus, pensa, é nisso que você deve pensar. Porque se você começa a pensar nas outras coisas, que não é do Senhor, como é que Deus vai guardar seu sentimento? O sentimento que vai gerar em você é outro sentimento. Entenderam? É outro sentimento. A pessoa pensa assim, a pessoa começa a assistir lá um filme do cara lá que está lá cortando a cabeça dos outros. Não é isso? Aí ele está assistindo, assiste hoje, assiste amanhã, assiste o mês todo, assiste o ano todo, o filme lá de quem está cortando a cabeça dos outros. Está matando a reviria. O sentimento que vai criando nele é isso. Que ele já até começa a pensar que, né, de repente, está até pensando na ideia de passar a faca em alguém, arrancar a cabecinha de alguém, que o sentimento está gerando no coração dele. Talvez ele é mais forte, né, que o sentimento e de família, nunca fez nada errado, então ele não vai fazer, mas o que estava gerando nele é isso. Porque é o que ele está vendo. Não é? É o que ele está vendo, é o que ele está ouvindo. Quando muda essa história, quando ele muda o contrário, começa a ouvir as coisas, o sentimento vai mudando. Por que você fala assim? Por que o camarada aceitou Jesus? Nossa, que cara era terrível, só agora o cara mudou. Porque o sentimento dele muda. Muda por causa de quem? Por causa da palavra. Porque a Bíblia não vai ensinar para nós ficar lá roubando os outros, maltratar, não, vai ensinar você a amar o próximo. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Então o seu sentimento vai mudando. Vai totalmente mudando, entenderam? Vamos ver aqui também, aí mesmo em Filipenses 2, nós leu isso ontem? 2, do 2 até o 5, vê isso aí, Filipenses do 2 até o 5. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentimentos, uma mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o mandamento de Deus. Enquanto o outro pensa nele mesmo, a Bíblia está mandando nós considerar os outros maior do que nós. Está vendo? É o contrário. Volta aí, Paulo, versículo 2. Completai o meu gozo, para que eu sintais o mesmo, para eu sentir o mesmo. Eu quero sentir o mesmo que vocês estão sentindo. Completa o meu gozo. Tendo o mesmo amor, aqui, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A mesma coisa. Está entendendo? Porque aqueles irmãos estavam na palavra, estavam no mandamento, aprendendo com Deus, vivendo a vida com Deus. Paulo disse assim, não, o gozo que vocês sentirem, eu também quero sentir o mesmo. Amém. Então, para você ver. Justamente. E agora para nós aqui, vamos usar a nossa inteligência. O que ele está absorvendo? O que ele? Não é isso? O que ele está absorvendo? Você vê, ué, né? Tudo ao contrário do que a Bíblia está ensinando. Posso ler um versículo? Hã? Posso ler um versículo? Pode ler. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Vira? Olha Paulo dizendo outra vez, né?
rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos, contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Irmão, a gente pensa, irmãos, que isso aqui é coisa boba. Não é, não. Não é coisa boba, não. Muitas vezes você pensa assim, irmão, não, eu realmente aceitei a palavra de Deus, eu amo a palavra do Senhor, irmãos, então, para mim, as coisas não, eu realmente estou ali firme com Jesus. Nós temos muitas pessoas, realmente são firmes, mas muitas pessoas, eles estão na congregação, estão na igreja, e eles permanecem na verdade, na doutrina, porque o pastor da igreja está na verdade. Se ele chegar lá e começar a pregar o contrário, pode dizer que a maioria muda de ideia. É o que nós temos acontecido. Quantos que vocês viram aí, que estava lá aquela coisa na verdade, e aquela parecendo uma coisa inabalável, o dia que mudaram a mensagem, eles mudaram. Aí você fala assim, não, irmão, eu vou ser diferente, vai igual o Pedro, né? Eu não vou negar não, né? Depois vai lá e nega, não é? Não é, porque, irmão, é o que você está ouvindo, é o que você vai ouvir, isso vai encher o seu coração, vai impactar, vai te criar um sentimento. A palavra de Deus, ela cria um sentimento em nós, e é um sentimento bom, é um sentimento de amor, de gozo no Espírito, de glória, de poder, de coisa séria, de verdade. Pode ver que o crente, quando ele está com esse gozo, ele quer a verdade. Está pouco se lixando com mentira. Mentira não serve para ele quer a verdade. Ele não quer ilusão. Mas quando o crente sai da verdade, ele já começa a querer a ilusão. Que é coisa que a pessoa fala que não está acontecendo. Ele sabe que não é verdade, que não acontece, mas ele quer ouvir a si mesmo. Não é isso? Então, irmãos, que Deus venha nos guardar o nosso sentimento e que nós tomamos a atitude necessária. No nome de Jesus. Não vamos muito mais além. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar algo a respeito? Tem liberdade. É que eu procurei a palavra aqui, eu não achei, às vezes o Paulo acha. De um servo, sobre o senhor falou a questão de misericórdia, né, que a pessoa, às vezes, quer ter misericórdia dele, mas não quer ter misericórdia dos outros, né? Jesus até falou do homem, né, que ele estava devendo, o juiz chamou ele clamou o juiz ali por misericórdia. Não, Senhor, tem misericórdia de mim. O juiz foi lá e perdoou a dívida dele, mas quando foi a vez ele perdoar aquele que estava devendo, ele não quis perdoar de jeito nenhum. Não, você tem que me pagar, e sufocando o homem, querendo matar o homem. Aí o juiz ficou sabendo, foi lá e condenou ele. Quer dizer, né, que a gente quer muito que Deus tenha misericórdia de nós. A gente vai lá, ora, Deus clama, pede, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas quando é com outra pessoa, às vezes a gente não tem o mesmo sentimento de misericórdia para aquela pessoa. Isso é errado, porque quando você não quer ter misericórdia da outra pessoa, aí Deus também não tem que ter misericórdia de você, não. Por que você quer ter só misericórdia para você e para os outros você quer que Deus vá lá e esmaga o pescoço da pessoa? Quando a pessoa errou com você, a pessoa chega humildemente para te pedir perdão, aí você vai lá também e não aceita, que você quer também que Deus esmaga, igual o senhor falou, o senhor quer também que Deus esmaga o pescoço daquela pessoa, porque você quer o quê? Se sentir justificado e quer também que o seu ego seja inflamado. Nossa, Deus fez por mim, Deus foi lá e fez justiça por mim, sendo que a nossa obrigação é pedir a Deus misericórdia. Se Deus quiser executar a justiça dele, é Deus e a pessoa. Mas não que a gente tem que ficar contente porque Deus está justificando você em questão de ir lá, né, e fazer justiça para o ego da gente inflamar, não. E tem gente que se sente assim, com o ego inflamável quando ele vê que Deus foi lá e fez justiça por ele, né? E sem que Deus fale que quando ele entrar com justiça, não é para você ficar alegre, para que Deus não veja aquilo como mal e tira a justiça dele e coloque em você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente quer as coisas boas só para nós, né? Mas, quando é para os outros, seu coração já azeda. Você já não quer. Então, e diante de Deus, isso também é visto como mal, não é visto como bom. Justamente. Verdade. Achou o versículo? Pode ler. Mateus 18, 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer conta, foi apresentado um que lhe devia 1.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-os à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Viram? Quer dizer, e o outro devia muito menos. Ele devia 500 ou devia 100 para ele, né? Ele foi lá, mandou sufocar o camarada, e o outro já tinha sido perdoado 500. O servo, o senhor ficou sabendo: então vem cá, você vai pagar a conta também, né? Que você cobrou do outro, você vai pagar, agora a minha também. Eu achei interessante essa parte que você falou sobre que aquilo que as ações que a gente adota, elas influenciam no que a gente vai sentir. E os irmãos até citou série, filme, um monte de coisa aí, mas assim, não só livros, qualquer coisa. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, na internet tem muitos influenciadores, vlogueiros. E eu lembro que tem uma conhecida minha, que eu estava observando que ela seguia uma influencer. Essa influencer, ela não é crente, ela não fala besteira nem nada, ela mostra só a vida dela e tal. E aí, depois eu comecei a perceber, só que, claro, ela expõe algumas opiniões, não sei o quê, eu acho que a vida é assim, porque você mostrando uma coisa ou outra, você tem que ir falando certas coisas. De vez em quando você fala uma palavra, uma frase da sua filosofia de vida, né? O que você acha da vida, como você acha que tem que ser, conta uma história, entendeu? E aí eu comecei a perceber que essas influências começaram a mudar essa pessoa. Essa pessoa começou a ficar mais insensível, mais dura de coração, sabe? Mais vingativa. Você via que não era aquela natureza mais aquela pessoa tinha uma natureza diferente. Uma natureza mais amorosa, uma natureza mais perdoadora, entendeu? Começou a ficar mais dura. Então, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Justamente. E querendo ou não, quando você só que a gente não percebe. Eu já falei aqui que, por exemplo, eu nunca fui feminista no extremo, não, né? Mas eu percebi que algumas coisas, né, dessa ideologia do feminismo entrou em mim e eu não sabia de onde tinha vindo, porque a minha mãe era bastante... Ela era de uma outra geração, então ela tinha as diferenças. Então, tinha muita coisa que, por exemplo, minha mãe fazia em relação ao William, o padrasto, que eu achava assim, eu não faria isso, entendeu? Eu não trataria dessa forma, ela é boba, entendeu? Eu pensava dessa forma. Quer dizer, então, eu não tinha um exemplo dela para copiar. E eu pensei assim, mas da onde, então, que eu herdei isso, né? Eu tentei lembrar se era da escola, né? Alguma coisa assim. Não. Aí eu lembrei que, na minha adolescência, eu gostava muito de ler livros de romance. E os livros que eu gostava de ler, sempre o casal, eles batiam de frente o tempo todo. A menina era nariz empinado, ela enfrentava... E, às vezes, o cara era muito arrogante. Ele já coloca assim, né? O cara era muito arrogante, aí colocava uma protagonista que enfrentava aquele arrogante, entendeu? Entendi. E colocava ele no devido lugar dele. E aí, isso aí foi recentemente que eu fui compreender
como aquela mensagem entrou no meu coração. Só que me pergunta se eu percebi que essa mensagem estava entrando no meu coração. Eu não percebi. Eu fui perceber agora, porque eu comecei a pensar, meu Deus, mas aonde veio? Aonde veio? Entendeu? E aí eu percebi, porque essas mensagens, elas entram de forma subliminar, sutilmente. Não adianta, gente, tudo que você ouve, até criança mesmo, que as pessoas acham que a criança não entende coisa nenhuma, entendeu? Tudo que você ouve, tanto criança quanto adulto, adolescente, qualquer pessoa, tudo que você ouve, que você vê, se absorve. Agora, é óbvio que quando a gente vê algo involuntário, um exemplo, você chega num lugar, uma pessoa fala faz uma piada assim, super indecente, coisas horrorosas, mas assim, não tinha como você fugir dali, porque, entendeu? Não tinha como você sair. Você ouviu de forma involuntária, viu alguma coisa de forma involuntária, você não procurou por aquilo. Aí o Senhor vai te dar um jeito de desintoxicar aquilo, né? Blindar sua mente, blindar seu coração. Agora, quando a gente mesmo vai lá procurar, entendeu? A gente está dando acesso, a gente está abrindo, entendeu? A nossa mente para receber algo, mesmo que a gente pense que a gente não está recebendo. Entendeu? Você pensa, gente, a gente pensa, igual você falou, o diabo enganou anjos. Eu peço perguntar para qualquer pessoa aqui. Todo mundo aqui sabe que se você vê alguma coisa, você pensa. Todo mundo aqui, se eu perguntar para todo mundo aqui, você pensa que você sabe discernir. Todo mundo. Verdade. Todo mundo pensa que sabe discernir, que sabe separar. Às vezes a gente sabe separar algumas coisas, entendeu? Quando é muito bizarro, entendeu? Se uma pessoa falar assim, o legal é matar uma pessoa, esquartejar ela e beber o sangue, assim, misericórdia. Você pensa assim, não, isso aí, não, que isso, está queimado, não sei o quê. Aí você sabe separar. Mas se for uma coisa sutil, você não sabe. Ainda mais se parecer uma coisa boa. Entendeu? Ainda mais se parecer uma coisa adequada. Que a sua mente não consegue, na hora, fazer discernimento de uma coisa da outra. E isso influencia muito, muito. Tem muitas coisas que a Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você vê, as pessoas têm se tornado mais insensíveis, as pessoas têm se tornado mais duras de coração, pessoas que tinham facilidade de voltar atrás, pedir perdão, perdoar alguém, hoje não tem mais essa facilidade. Entendeu? Às vezes vai acontecendo tanta coisa na vida da pessoa também. Por exemplo, às vezes a pessoa vai sendo tão machucada, tão ferida, tão umas coisas, que a pessoa adota também um comportamento. Não, ninguém vai pisar em mim mais, ninguém vai me machucar mais, entendeu? Ninguém vai fazer hora com a minha cara mais, e endurece o coração. Justamente. Cria um outro sentimento. Irmã? Não, esse negócio que a Juliana falou é de Deus purinho. Isso aí a Juliana falou é verdade, porque até comentei com o senhor e com a Juliana também, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu estou aqui na minha rede social, né? Não vai mudar nada, não, né? São coisas tão naturais, né? Aí meu espiritual vai continuar a mesma coisa, mas é mentira. Não continua, só que a pessoa não percebe, entendeu? Eu lembro que quando o Senhor... Tem uma vez aqui na igreja, não tem muito tempo, não. O Senhor Jesus derramou a glória sobre a minha vida e tal. Aí eu lembro que eu fui ver o YouTube, mas eu não estava vendo assim nada demais, nada espantoso, nada vulgar, não era nada demais, entendeu? Aqueles shorts que fica passando assim. Eu só vi a glória de Deus indo embora. Eu fiquei, entretenimento. Vou passar um tempo aqui, né? Vou passar tempo, né? Estou fazendo também, só passar um tempo mesmo, não faço nada, não saio na rua. Aí eu só vi a glória de Deus, indo embora. E para voltar foi difícil. Só que a pessoa não percebe, porque está tão intertida, a pessoa só consegue analisar que realmente a glória de Deus está indo embora quando o Espírito Santo te toca, para você observar aquilo. Nossa, peraí, né? Eu estou vendo isso aqui, eu estou observando que a glória de Deus não está ficando em mim, está indo embora. Quer dizer, não era nada demais, mas o Espírito que estava neles contradizia contra o Espírito Santo. Justamente. Alguma coisa, já deu até ensinamento sobre o negócio dos espíritos, né? Das intenções. A pessoa pode falar a mesma palavra, mas com sentimento diferente.
Né? Igual você falou que atrás de cada palavra tem um espírito, né? Um pensamento. Então, assim, as pessoas estão lá no YouTube, ou vendo algum vídeo, está sendo entretido, eles não percebem que aquilo ali está combatendo contra o espírito deles e está fazendo eles ficarem pobres diante de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus vai embora. Na hora que eles veem, está lá no fundo do poço. Aí vai ter que buscar diante de Deus a glória de novo. E para a glória permanecer, a pessoa não pode, porque na hora que a pessoa fica entretida, realmente a glória de Deus vai embora. Verdade. Você vai falando até a questão de eu estou ouvindo pessoas que estão falando de Deus. Mas aquela pessoa que fala de Deus, mas ela vive a palavra de Deus, entendeu? Ela é sincera com Deus, ela obedece à doutrina de Deus, entendeu? Então, por que ela está falando? De onde está vindo essa graça se ela não segue? Entendeu? E assim, aí as pessoas pensam, não, mas você falou uma coisa bonita, falou que Deus é amor, que Deus faz milagres, Deus opera maravilhas. E parece que realmente é uma bênção, né? Mas se você vê os fariseus, eles também chegaram perto de Jesus para pegar Jesus. O que eles falaram? Bom mestre, sabemos que você é vindo de Deus, porque que ninguém que não é de Deus não faria essas coisas. Ele estava falando de bom coração? Não, eles estavam indo pegar Jesus. Justamente. Amém, irmãos? Aquela mulher que falou que Paulo é de Deus, mas aí foi Paulo repreendeu ela. Né? Aquela mulher profetizando, é um santos homem de Deus, né? Paulo, sai dela, demônio, em nome de Jesus, né? Amém. Venham todos para frente, irmão, vamos formar um círculo aqui, vamos fazer a oração no nome do Senhor Jesus, né? Pedir ao Senhor para modelar, né, irmão? Guardar os nossos sentimentos, revestir. Se tem algo que está causando um outro sentimento na minha vida, na sua vida, que Jesus venha dar, né, graça para nós libertar. Se tem algum sentimento que não é de Cristo em nós, para nós nos libertar, irmão, porque a pessoa que tem esse sentimento sofre muito, ele sofre demais. Só o sentimento de Cristo que nos dá alegria, prazer, mas o resto é só sofrimento, né? Vamos orar, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor nessa noite venha usar de misericórdia, venha usar de compaixão para com a nossa vida, meu Pai. Porque na verdade, Senhor, o Senhor falou através da Tua santa palavra, meu Deus, os sentimentos do coração de um homem, de uma mulher, meu Deus, Ele modela, Ele trabalha em todo o seu ser, na sua vida, na sua alma, Senhor, produzindo tanto bem como mal. E por isso o Senhor nos diz, meu Pai, que nós precisamos do Seu Espírito Santo, da Sua palavra divina, da Sua palavra poderosa, da Tua santa palavra, meu Pai, para que o nosso sentimento ele seja modelado, ele seja, meu Deus, de uma forma trabalhado, Senhor, para que nós podemos sentir a Sua glória, sentir do Seu poder, sentir, meu Deus, gozo, a alegria da salvação, o gozo do Espírito, sentir, meu Pai, a vontade, a necessidade de ser mais sincero, de ser mais fiel, de andar com o Senhor, meu Pai. Então que o Senhor vai mudando agora, vai modelando na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, Senhor, dessa criança, do ancião, meu Pai, deste adolescente agora, em nome de Jesus, meu Deus. O teu inimigo também tem lutado fortemente contra o sentimento deste homem, dessa mulher. A tua palavra diz que os últimos dias, eles seriam tempos difíceis, seriam tempos trabalhosos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus agora, que o Senhor, meu Pai amado, joga por terra, meu Deus, essa flecha, joga por terra essa lança, esse espírito imundo de Satanás agora, meu Deus e meu Pai, da vitória na vida deste homem, vai revestindo este homem, vai revestindo essa mulher, orienta labai, orienta e decanta labacanta labai, oremassumi de comaná,
Xaramande canta labacalabaná. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, ó Pai, vai revestindo a vida do teu servo, a vida da tua serva agora, quebrando os agrilhões, julgando por terra a fúria, a força maligna, o dado inflamável, Senhor, é no nome de Jesus agora, é no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Orienta labai, oriente decanta labacanta labai, que o Senhor usa de misericórdia, usa de compaixão, meu Pai, usa, meu Deus, da sua infinita graça, meu Pai, ó Deus, e derrama a sua bênção, a sua vitória, a sua bendita graça sobre a vida do teu servo e da tua serva agora. Fortalece o sentimento do teu servo, o sentimento da tua serva agora, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ai fortalecendo, meu Deus, esta vida humana, esta alma humana agora, vai enchendo, vai revestindo da sua graça bendita, da sua graça poderosa, meu Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus agora. Xaracanta labacanta labai, ramassome decanta labai, orienta labacanta labai. Deus de glória, Deus de fogo, Deus de fogo, Deus de poder, em nome de Jesus agora, reveste, meu Deus, reveste a vida do teu servo, reveste, meu Pai, a vida da tua serva agora, manifesta a bênção, manifesta o milagre, manifesta a vitória, meu Deus, desperta o sentimento do Senhor no coração deste homem, no coração dessa mulher agora. Confirma a sua bênção, confirma a sua vitória, confirma a sua graça agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Joga por terra, meu Deus, joga por terra toda a força do inimigo e ajuda o seu povo e a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ainda de mão dada, vamos fazer uma oração. E essa oração é uma oração de combate, em nome de Jesus. Para o Senhor entrar em providência na vida, né, do seu povo e da sua igreja, mover poderosamente, abrir porta, né? Nessa oração nós vamos até apresentar o Esmeraldo. Bendito é o nome do Senhor. Nessa oração de combate. Santo é o Senhor Deus para sempre. Esmeraldo Souza pede oração por libertação, também pede para abrir a porta de emprego, para a vida financeira, profissional. Ele fala assim, está sofrendo uma grande tribulação. Amém. Vamos orar, irmãos, por Esmeraldo, para todas as pessoas. Exclusivamente, quando eu estava orando, o Senhor também nos ordenou nós orar por um lar e por uma família, que esse casamento ele está para ser destruído, porque esse homem e essa mulher ele caiu numa situação financeira muito terrível. Essa pessoa caiu numa situação financeira terrível, não é coisa de agora, é de muito tempo, e o mesmo diabo que fechou a porta para ele também está incentivando a mulher dele, ele está dominando a mulher dele para acabar com o casamento. O mesmo diabo que está fechando a porta. E na hora quando eu estava orando aqui, eu percebi que ele veio com grande fúria. Então agora nós vamos combater para Jesus enviar o anjo. Satanás, ele tem a força, mas Jesus tem o poder. Então no nome de Jesus ele vai ter que sair. Ele vai ter que ir embora no nome de Jesus. Então leva a sua mão, irmãos, levanta a sua mão, sua mão não, de mão dada. Ora com fé, expulsa esse demônio em nome de Jesus. Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo agora. Xaracanta labacanta labai. Nós apresentamos o teu servo Esmeraldo, Senhor, o seu lar e a sua família.
que o Senhor ajude o teu servo, ajuda a sua família agora, meu Pai. O Senhor abre as portas, o Senhor move em favor da vida deste homem, da vida dessa mulher, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, move aí agora, quebra o arco, quebra a lança, quebra a flecha, joga por terra o dado inflamável, meu Deus, e abra as portas para o teu servo, ajuda ele a vencer. Mas também no nome de Jesus, nós apresentamos esse homem, essa mulher, que o Senhor, meu Pai, tocou para que nós orássemos por eles, por esse casal, Senhor. Orienta Labai, pelo qual Satanás se levantou, meu Deus e meu Pai, com tão grande fúria, porque ele não queria que nós orássemos ao Senhor, porque ele já sabe, Senhor, que o Senhor já está enviando o seu anjo, que o seu anjo vai descer para pelejar, o seu anjo vai descer para a batalha. Orienta Labacanta Labai, Orisha me de comaneva, se me de canta labaná. Os teus anjos desceu para essa peleja, ele desceu para essa batalha nesta hora. O Senhor deu ordem a ele, Senhor. Rabandeca labacanta labacanta labai, charamandecanta labacanta labai. Em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, anjo do Senhor, anjo da peleja, orienta labai esse homem, essa mulher. Também, Senhor, conhece o Senhor, conhece tua palavra. Orienta Labai, Xaracanta Labacanta Labaná. Em nome de Jesus agora, eu estou repreendendo o demônio do inferno, espírito imundo, espírito maligno de Satanás, eu estou te repreendendo. Em nome de Jesus, não adianta resistir, já não pode mais resistir, Satanás. Até hoje você lutou, você pelejou, você fechou a porta, você travou dentro deste lar, você travou dentro dessa família, você fez e aprontou, mas agora o anjo do Senhor desceu para a peleja. Em nome de Jesus, sai desta casa agora. Sai deste lar, sai dessa família, sai daí no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Vai-te embora, demônio do inferno. Sai desta vida agora, em nome de Jesus. Orienta, labacanta, labai, xerimidi comanesso, me de canta, labaná. Entra agora, Senhor. Oh, meu Pai, é tua serva. Orienta la masei, charamano, levanta e me dê, fala masei, mandou calamane, calamaná, xeremende canta labacai, por causa, Senhor, das más conversações, dos conselhos, ó Deus e meu Senhor, o inimigo lutou e pelejou e entrou no seu lar e na sua família para destruir, mas o Senhor pelejará por ti agora. Orienta lá, Pai, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, mas rejeita o falatório profano. Orienta lá, Pai, rejeita as más conversações agora. E opera o milagre, meu Deus, e ajuda esta vida humana nesta hora. É pelo poder do seu nome, receba o milagre, receba a bênção, receba a vitória. Orienta-la, Pai, receba agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa paz que eu sinto em minha alma, porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe a circunstância, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me diz por que está
alegre estou. Não olhe a circunstância, olhe seu amor. Não me diga por que estás, alegre estou. Mas ainda que a terra não floresça e a virgem não deu o seu fruto, mas que ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe a circunstância, não, não, não. Olhe seu amor. Não me guie porque estás, alegre estou. Não olhe a circunstância, olha seu amor, de porque está, alegre estou. Amém, irmãos? Vamos então, agradecer ao Senhor. Amanhã nós continuamos no nome de Jesus, Deus vai dar-nos graça e força para nós estar falando dessa palavra. Amém?